Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar mais um dia de estudos, mais um dia de conhecimento, de aprendizado. Muito bom! Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Vocês receberam aí a folha, né? Com o conteúdo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre ortografia, né? R de brando, nós vamos ver o que é. E as sílabas an, en, in, on e aqui com o N. E am, im, on e aqui com o M de Maria. Então, nós vamos ver como é que a gente utiliza essas sílabas. A gente já estudou um pouquinho sobre como que a gente usa o M, né? No meio das palavras, antes do P e do B, e no final da palavra a gente usa o M também. Então, agora nós vamos ver mais um pouco das palavras com M e também com N. Então, eu vou compartilhar aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, aqui, crianças, nós temos aqui am, im, on e Então, aqui são as vogais com o M, as vogais antes do M, certo? Então, vamos ver aqui algumas palavras. Essas palavras aqui são as palavras que estão na folha de atividade de vocês essa semana. Olha só, pocã é aquela mexerica grandona, bem gostosa. Então, aqui vocês percebem que a gente terminou a palavra. Quando eu termino a palavra, eu não coloco N, N de navio. No final da palavra, eu vou utilizar o M de Maria. Então, aqui, pocã. Bombom. Aqui nós vamos ver em duas ocasiões que a gente utiliza o M de Maria. Aqui, nessa primeira sílaba, o M está antes do B. Então, quando o M está no meio da palavra e ele está antes do P e do B, eu utilizo o M de Maria. E no final da palavra, a gente já viu que a gente utiliza o M, certo? Aqui, essa aqui de baixo. Jumbo. Então, aqui está antes do B. Vamos ver aqui. Ampa, tempero, empada. Aqui, o M no meio da palavra e antes do P. Então, sempre que estiver antes do P e do B, eu uso M. Essa regrinha tem que ficar fixada na cabeça de vocês, para vocês não escreverem a palavra de forma incorreta, tá bom? Ambulância, comprimido e bem. Então, aqui, M antes do B, M antes do P e aqui o M no final da palavra. Então, aqui nós temos as duas ocasiões em que a gente vai utilizar o M. No meio da palavra, sempre que estiver antes do P e do B, e no final da palavra eu também utilizo o M. E aqui, crianças, nós vamos falar sobre, olha só, essa palavra bem. E aí nós vamos falar sobre o homem de bem. Lá na folha de atividade de vocês essa semana, tem um pequeno trecho de uma lição lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem de bem. Quais as virtudes que o homem de bem deve ter? Então, traz lá pra gente, olha, o homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua própria pureza. Então, o homem de bem, crianças, é aquela pessoa que busca ser correto, ser justo, fazer o bem, ser caridoso, amar ao seu próximo. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus é o exemplo, o maior exemplo de um verdadeiro homem de bem. Então, em todas as nossas atitudes, em tudo que a gente for fazer, que nós tenhamos Jesus como exemplo. E assim nós vamos conseguir seguir os passos desse grande homem de bem e nós também vamos conseguir ser pessoas de bem. Quando eu falo homem de bem, eu estou utilizando o homem no sentido do humano,
Então, da raça humana. Então, ou mulher, ou homem de bem, uma pessoa de bem. Que todos nós possamos seguir os passos do nosso mestre para que a gente consiga ser essas pessoas de bem, que vão colocar a lei de Jesus, a lei de justiça, a lei de amor e da caridade na nossa vida, em toda a sua pureza, em toda a sua extensão. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo. Aqui agora são as vogais antes do N de navio. Crianças, então, lá agorinha a gente viu que o M eu uso antes do P e do B. Então, as outras consoantes todas, se eu tenho N antes de qualquer outra consoante que não seja o P e o B, eu vou usar o N de navio. Então, aqui, cantou, pente, tinta, ponta, mundo. Olha só, o N está antes de T, 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 T e D. Nenhuma dessas é P e B, então eu utilizo o N. Se não é P e se não é B, eu utilizo o N. Aqui, Fanta, sextou, lindo, conta e nunca. Eu não tenho nem P e nem B, então eu utilizo antes o N. Quanta, mentira, mingau, ponte e fundo. Eu não tenho nem P e nem B. Então, qual que eu vou usar? O N de navio. Então, qual que é a regra que vocês têm que colocar na cabeça? Antes de P e de B, eu uso M. Certinho. Então, se eu tenho na palavra o som de an, mas não é antes de nem de P e nem de B, então eu vou utilizar o N, certo? Então, aqui eu coloquei essa palavra aqui para a gente também poder falar do N antes no finalzinho da palavra. Olha só. Passou aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Voltar para a gente poder ver a palavra. Aqui, crianças. Bom. Vocês viram que o bom, olha aqui, eu termino a palavra com M, certo? Mas quando eu passo ela para o plural, eu não posso colocar bombons, porque vai ficar o M antes do S. Não, antes do S eu não uso M. Antes do S eu utilizo N. Então vai ficar o bombom que termina com M, quando ele for para o plural, antes do S eu vou colocar o N. Aí vai ficar bombons com N e S, certo? Então, vamos agora para o nosso próximo. Agora nós vamos falar do R de brando. Como que é esse R de brando? Esse R de brando, crianças, é o R que tem a pronúncia da arara. Olha só, a, ra, ra. Então, é quando eu tenho na palavra o R sozinho. Porque aqui, se eu tivesse dois R's, ia ficar com som de Rá, ia ficar com som forte. Mas aqui eu quero aquele som fraco que a gente estudou. Então, a gente fala R de brando. Então, o som de um R somente. Então, vamos ler aqui essas palavras comigo. Aqui eu tenho arara, aqui eu tenho aranha, arara, choro, dora, farofa, gari, jacaré, natureza. Então, vocês vamos ver aqui o som do R. Ra, ra. Aqui eu tenho ra. Aqui eu tenho ra. Aqui eu tenho ro. Aqui eu tenho ra. Aqui eu tenho ro. Aqui eu tenho ri, ré e ré. Então, olha só, o meu som ele não está saindo da garganta. A minha língua, ela encontra com o céu da minha boca para tirar esse som. Então, a gente fala que é o som do R de brando. Olha só, brá, brá. A minha língua vem aqui para o céu da minha boca para produzir esse som. Não sai aqui da minha garganta. Então, aqui a gente utiliza um R somente e o som, a gente fala que o som é fraco, né? Ele está saindo aqui do céu, a língua encontra o céu da boca. Não está saindo da minha garganta.
Então, nós vamos ver as outras palavras na nossa aula online. E com essa videoaula e a aula online que vocês vão participar e assistir, aí vocês compreendem o conteúdo e podem realizar a atividade de hoje, tá bom? Crianças, para encerrar, eu vou lembrá-los mais uma vez que essa é a nossa última semana do mês de maio. Agora em junho, nós vamos ter na segunda semana de junho as nossas avaliações. Então, aqueles alunos que ainda estão com atividades atrasadas ou que realizaram e não enviaram para as professoras, vamos enviar, vamos colocar em dias para que na semana das avaliações as professoras já estejam com todas as atividades, essas das folhas e do livro, já estejam com todas as atividades para poder pontuar e dar a frequência para vocês. Combinado, crianças? Então tenham bons estudos, boas atividades e até a nossa próxima aula.